E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero mais uma vez falar do meu filósofo favorito, que é Michel Foucault. E hoje eu vou responder a uma pessoa que acompanha o meu canal, que prestigia bastante o meu canal e que mandou algumas questões sobre uma pesquisa que ela pretende desenvolver, e daqui a um pouquinho então eu vou explicar quem é e vou contextualizar exatamente esse pedido que me foi feito e vou responder item a item aquilo que me foi perguntado, ok? Mas eu quero dizer algumas coisas antes disso. Primeiro, eu tenho uma playlist no canal sobre Michel Foucault e essa playlist tem diversos vídeos, então eu tenho já rastreado dilemas, problemas, conceitos, práticas, ideias dentro do pensamento e da filosofia do Foucault. E se você então quiser estudar esse filósofo, entra nessa playlist e vai dando uma vasculhada aí que você vai encontrar muita coisa já que eu tenho feito. Eu também queria chamar a atenção para o meu hobby, né? Vocês estão percebendo que o meu cenário está enfeitada, né? Estão aparecendo aí mandalas, né? Uma à minha direita, outra à minha esquerda, e também essas mandalas menores são porta-copos, né? Que estão decorados com mandalas, e também vasos, né? Vasos de plantas que estão sendo decorados com mandalas. Então um dos meus hobbies é ficar então pintando, né? Ou inventando alguma coisa, sobretudo nesse período de pandemia, e eu estou decorando o meu cenário aqui com algumas das peças que eu mesmo criei nos últimos dias, tá bom? Então depois você também me conta aí o que é que você faz durante essa pandemia, quando você fica entediado ou entediada. Ok, então vamos lá, vamos à pergunta que foi levantada, ok? Então, primeiro, quem elaborou, na verdade não é uma pergunta, são algumas perguntas. Quem elaborou é uma pessoa chamada Amanda Gonçalves, que fez contato comigo por intermédio do Instagram, né? E o Instagram permite, dentre várias coisas, que a gente remeta mensagens para as pessoas, inclusive mensagens de voz, como é feito, por exemplo, no WhatsApp. E aí então a gente conversou um pouco pelo Instagram, através de mensagem de texto, mensagem de voz, e a Amanda me explicou então a trajetória dela. Ela é graduada e mestre em educação pela Universidade Federal de São Carlos, e ela tem atuado e tem estudado especificamente a área de administração escolar. E no momento ela é aspirante ao doutorado, está preparando então um projeto de pesquisa, e esse projeto envolve, tem como objeto a administração escolar e tem como entorno teórico a filosofia de Michel Foucault, ok? Então vamos lá, ó. Ela diz exatamente isso, ó. Eu quero desenvolver uma pesquisa na área de administração escolar usando o conceito de genealogia e analisar como determinados conceitos do campo, imagino eu, da administração escolar, como emergiram ao longo da história da administração. Ela quer fazer uma análise das práticas discursivas, ok? Então é isso que ela quer fazer. E as dúvidas, então vamos lá, são 3 perguntas e eu vou então ler, porque são muito curtas, né? São perguntas de uma única frase quase, e eu vou responder cada uma delas. A primeira pergunta é: podemos usar o conceito de genealogia para desenvolver uma pesquisa? A resposta simples e direta é sim, claro. Agora, essa pergunta ou essa resposta precisa ser qualificada. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho um vídeo gravado especificamente sobre a genealogia do poder do Foucault, mas eu acho que é necessário que eu explique ou detalhe algumas coisas sobre a genealogia. Primeiro, a genealogia é um conceito bastante utilizado pelo Foucault, sobretudo a partir do final dos anos 60, quase ao longo de toda a década de 70. É um conceito que o Foucault adapta, né, da filosofia do Nietzsche, né? O Foucault era um leitor e tinha bastante interesse na filosofia do Nietzsche, e
Por exemplo, o Nietzsche tem um livro chamado Genealogia da Moral. Na Genealogia da Moral, o que o Nietzsche faz é analisar de que modo o campo da moral foi, primeiro, tomado pela religião, de modo a transformar os conceitos e as práticas morais como elementos que têm um substrato religioso, ou seja, o nosso comportamento moral, o nosso modo de agir no dia a dia, ele deveria ser, de acordo com a religião, uma resposta à vontade de Deus para as nossas vidas. O Nietzsche vai dizer, olha, não é nada disso. Os preceitos morais são criações humanas e tudo que tem acontecido é que a religião se apropriou desse campo e utiliza naturalmente dos preceitos morais para manipular ou para induzir os comportamentos morais. Bom, quando a sociedade se torna uma sociedade laica, os preceitos morais então eles passam a ser englobados pelo campo, por exemplo, da filosofia. Você tem uma ética laica, mas essa ética laica muitas vezes ela é também fundamentada a partir de uma metafísica, não uma metafísica de caráter religioso ou sobrenatural, mas uma metafísica de caráter filosófico, né? Quer dizer, quando se busca o fundamento do agir, da ação moral. E o Nietzsche, naturalmente, também critica a filosofia quando ela tenta se apropriar do campo da ética, e o Nietzsche, então, me parece, sobretudo a partir de Vontade de Potência, né, que é um outro escrito complexo aí do Nietzsche, mas me parece que o Nietzsche propõe para o campo da ética ou da moral é simplesmente que a gente siga os nossos instintos, né? E então o que o Nietzsche faz a partir de uma genealogia da moral é fazer uma espécie de limpeza, fazer uma espécie de crítica à apropriação do campo da moral, seja pela religião, seja pela filosofia, ou seja pela ciência, e dizer que, na verdade, tudo isso é apenas uma convenção humana, né? Tudo que nós precisamos saber para poder agir está dentro da nossa própria estrutura biológica e tem a ver com os nossos instintos. Nós temos um instinto, uma pulsão de vida, nós temos então uma tendência a preservar a nossa vida, a cuidar da vida das demais pessoas e por aí vai, ok? Bom, o Foucault pega esse conceito e apropria para trabalhar dentro do campo do poder, para trabalhar, para discutir o poder, né? Tanto é que a gente chama a segunda fase do pensamento de Foucault de genealogia do poder. Quer dizer, ele quer explicar como o poder, as práticas de poder são apropriadas, seja pela religião, seja pela filosofia, seja pela ciência, de modo a nos induzir a sermos obedientes ao poder. Quando a gente faz uma genealogia do poder, a gente basicamente procura identificar quais são os elementos de cunho religioso, filosófico ou científico que estão funcionando como estratégia de poder de modo a conseguir a obediência do outro, né? Então, o Foucault passa de uma arqueologia do saber para uma genealogia do poder, exatamente porque ele achava que o seu universo teórico e metodológico no âmbito da arqueologia limitava muito o seu trabalho ao campo discursivo, ao campo da produção de saberes. Quando ele transita da arqueologia para a genealogia, ele quer, através da genealogia, continuar estudando os saberes, mas ele não quer se limitar ao campo dos saberes, ao campo do conhecimento ou ao campo estritamente discursivo. O Foucault quer ampliar a sua análise e quer ver como os discursos estão atrelados a práticas e como eles estão também atrelados a uma arquitetura ou aquilo que se chama de visibilidades, tá? Então é verdade que o conceito de genealogia é mais amplo que o de arqueologia e que o Foucault, ao que tudo indica, passou a utilizar a genealogia do poder como estratégia de
superar uma limitação teórica e metodologia que ele mesmo havia imposto a si mesmo ao se restringir a trabalhar o campo dos saberes. Bom, vamos lá. A segunda questão que a Amanda levanta é: visto que esse conceito é muito amplo, não caberia usá-lo como metodologia? No meu modo de ver, não, né? A amplitude, pelo menos do meu ponto de vista, a amplitude de um conceito não transforma em metodologia, certo? Então, é claro que também a gente tem que lembrar que não existe uma descontinuidade entre teoria e metodologia, né? Quer dizer, se a pergunta da Amanda está feita no sentido de que a genealogia é estritamente um método, eu diria não. Se a pergunta é: a genealogia é um modo de fazer pesquisa que está atrelada a uma concepção teórica, aí eu teria que responder que sim, né? Mas eu tenho que lembrar que o Foucault era avesso ao uso de metodologias no sentido metafísico. O que eu quero dizer com isso? Foucault discordava que quando você atingisse um método correto, quando você encontrasse um método correto ou você utilizasse um método correto, isso não garantiria que você teria acesso à verdade, né? Porque um pouco é isso, o campo da metodologia, muitas vezes ele funciona assim: siga tais e quais preceitos, tais e quais orientações, siga essa receita que eu estou prescrevendo, e isso vai garantir que você vai fazer uma boa pesquisa, isso vai garantir que você vai ter acesso à verdade dos fatos. Então, essa ilustração tenta demonstrar o que seria utilizar uma metodologia como algo que tem um fundamento metafísico. Agora, se o Foucault era crítico em relação a utilizar uma metodologia como algo fundamentado de forma metafísica, o Foucault naturalmente era um pesquisador e, como pesquisador, tinha uma forma de fazer pesquisa, e a gente poderia chamar naturalmente isso de metodologia, mas não essa metodologia que reivindica a necessidade de acesso à verdade, certo? Quer dizer, uma metodologia é uma ferramenta e a gente vai ajustando essas ferramentas de acordo com a pesquisa que a gente vai fazendo. Por exemplo, em um dos cursos que ministrou, Foucault era muito didático, né? Nos cursos que ministrava, ele sabia que estava lidando com alunos e alunas de realidades bastante distintas e variadas. Ele começava então a construir o objeto que ele ia pesquisar naquele ano, nas aulas que ele ministrava em sequência durante 2, 3 meses. E o Foucault então ia vagarosamente, de maneira bastante didática, construindo o objeto, mostrando qual ia ser a forma como ele ia pesquisar, e às vezes ele utilizava a expressão algumas precauções de método, por exemplo, para analisar o poder. Então ele tem uma forma de trabalhar, ele tem aquilo que a gente chama de metodologia ou de método. Se a pergunta é: a genealogia é ampla? É ampla. Ela é ampla exatamente porque o Foucault queria superar uma limitação que a arqueologia impunha para ele, certo? Quer dizer, a arqueologia permitia trabalhar de forma mais restrita ao âmbito das discursividades, trabalhar com as malhas discursivas, com as relações entre os discursos, com as relações de aproximação, com as tensões que os discursos possuem entre si. Quando ele vai para o campo da genealogia, ele quer sair dessa limitação, embora ele não esteja largando o campo da discursividade ou da análise do discurso, né? Vamos lembrar que o que marca a transição da arqueologia para a genealogia é a aula inaugural no Collège de France, que o Foucault pronuncia e que se chama exatamente A Ordem do Discurso, onde o Foucault fala bastante sobre como analisar o discurso, talvez um dos textos mais importantes para quem tem algum interesse em trabalhar com o campo de análise do discurso, né? Então, só que o Foucault, ele vai continuar trabalhando com o discurso, só que ele vai procurar compreender as conexões que o discurso tem com o campo das práticas e também as conexões que o discurso tem com elementos não discursivos no sentido mais comum, né? Quer dizer, quando um quadro, por exemplo, é um elemento discursivo, uma arquitetura é um elemento discursivo, né? Então o Foucault quer trabalhar não só com um discurso que foi linguistificado, mas ele quer trabalhar com um discurso também
que muitas vezes assume formas arquitetônicas ou simbólicas, né? Então, essa amplificação não é algo ruim, é algo bom que permite analisar o discurso na sua conexão com aspectos não discursivos ou aspectos que são discursivos de uma outra forma. E a terceira e última questão elaborada pela Amanda é: onde a genealogia se encaixa em uma pesquisa? Isso é bastante legal, essa é uma pergunta bastante interessante também. A genealogia, eu diria, é um conceito que serve para desnaturalizar algo que se naturalizou, que passou a ser considerado como natural. Então veja, os conceitos e práticas éticas, né, para manter o mesmo exemplo que eu utilizei anteriormente, eles são criações humanas, certo? Cada sociedade, em cada momento da história, assume um conjunto de preceitos éticos como sendo adequados, né, para a vida dessa sociedade. Muitas vezes esses preceitos funcionam apenas na prática ou funcionam apenas informalmente. Muitas vezes esses preceitos são codificados através de um ordenamento jurídico. Agora, isso tudo, né, ou seja, esses preceitos morais, sejam eles codificados ou não através de um ordenamento jurídico, eles são criações humanas. Embora sejam criações humanas, eles são concebidos não como criações humanas, mas, no caso das pessoas religiosas, como preceitos que emanam de Deus. No caso de pessoas com crenças metafísicas no campo da filosofia, vão considerar como preceitos que emergem de fundamentos metafísicos, de natureza humana, seja lá qualquer coisa do tipo. O que a genealogia faz é dizer, ó, tá aqui um preceito moral, isso aqui é uma convenção. Significa o quê? Que aquilo que é natureza pode ser modificado. Então, por exemplo, uma série de práticas que nós utilizamos, né? Convenções, por exemplo, nossa sociedade é uma sociedade patriarcal que atribui determinados papéis às mulheres, por exemplo, e esses papéis atribuídos às mulheres, eles são muitas vezes impostos a partir de uma fundamentação religiosa. Olha, é vontade de Deus que a mulher fique em casa, né? Ou ele pode ser estabelecido a partir de um fundamento filosófico ou científico, né? A natureza biológica da mulher torna ela uma pessoa passiva, e um ser passivo tem que ficar em casa, ou a natureza maternal da mulher faz com que ela tenha como principal tarefa ficar em casa para cuidar dos filhos, né? Então, o que você faz quando você utiliza um procedimento genealógico? Você desnaturaliza isso, você diz, não, Deus não fez a mulher para ficar em casa, não é da natureza da mulher ficar em casa, logo a mulher faz da vida dela o que ela bem entende. Ela pode querer ficar em casa, não tem nenhum problema se ela fica em casa porque ela quer, mas é um problema que ela seja coagida por alguém a ficar em casa, né? Então, é um pouco isso o que o Foucault faz com o procedimento genealógico. Ele vai desnaturalizando objetos que passaram a ser considerados naturais para tornar as pessoas livres para poderem escolher e não simplesmente ficar seguindo preceitos que são impostos. Ou seja, em síntese, a genealogia ajuda a liberar o presente das amarras do passado, né? Então, quando você analisa, por exemplo, um discurso de administração escolar, eu pensaria, por exemplo, em ver de que forma a administração escolar pode eventualmente estar atrelada, por exemplo, a um discurso de eficácia no mundo contemporâneo. De que modo esse discurso de eficácia ele está atrelado à utilidade, aos valores do mundo capitalista, né? Quer dizer, para que o sistema capitalista funcione, as pessoas precisam acreditar que é da natureza delas trabalhar, que é da natureza delas ser eficaz, que é da natureza das pessoas em geral correr atrás para poder
dar o melhor de si, né? E também a escola como uma instituição, ela muitas vezes ela segue esse preceito da eficácia, essa obsessão pela eficácia, e o trabalho da administração acaba sendo um trabalho de poder extrair o máximo, né, desse grupo de funcionários. Bom, eu estou só conjecturando naturalmente porque eu não sou um especialista no campo de educação e não entendo nada de administração escolar. Então eu estou dizendo o seguinte, eu estou simplesmente supondo algumas coisas que a Amanda poderia investigar, poderia analisar as tensões do discurso da administração escolar com, por exemplo, o sistema capitalista, o discurso de eficácia, ou as aproximações do discurso de administração com os valores do sistema capitalista, né? E por aí vai. Tá bom? Eu espero de alguma forma ter ajudado a Amanda e de forma indireta, ao ajudar a Amanda, espero ajudar outras pessoas que estão neste momento se defrontando com problemas similares. E com isso, naturalmente, eu gostaria de encorajá-lo ou de encorajá-la a enviar as dúvidas, especialmente aquelas que dizem respeito à filosofia do Foucault, que é algo que eu estudo um pouco mais de tempo, tenho um pouco mais de lida com isso, e talvez eu possa ajudá-lo ou ajudá-la. Se você assistiu esse vídeo até aqui e não é inscrito no meu canal, se inscreva, isso ajuda a fortalecer o canal, ajuda a divulgar o meu trabalho, que é feito de forma totalmente voluntária, tá bom? Se você pode curtir o vídeo, se gostou, curta, se puder compartilhar e, enfim, sugerir temas e levantar questões. Quem sabe a gente se encontra aí em um outro vídeo onde eu vou responder às suas dúvidas. Um abraço e até lá!